boa noite. Começando mais um bloco aqui do programa Livres Ideias, debatendo hoje a persistência do racismo. Bom, trago agora nosso querido professor Ricardo, né, para a gente conversar. Professor Ricardo, professor de Sociologia do Senas Pré-Vestibular e Concurso. Professor, como você enxerga as políticas afirmativas, né, assim chamadas políticas afirmativas, como o sistema de cotas, por exemplo, né, que sempre geram debates intensos no Brasil? Você enxerga de uma maneira positiva para tentar remediar nosso problema ligado ao racismo? Primeiramente, muito obrigado. Me sinto uma satisfação muito grande de estar aqui, frente ao público da cidade. As políticas afirmativas, elas são realmente sempre muito controversas e trata-se de uma asserção no mundo da política de tentativas de remediar questões que historicamente ficaram abertas em relação às dificuldades de acesso social a determinadas minorias. E quando nós falamos em minorias, né, é sempre muito difícil. As pessoas costumam pensar assim, mas são poucas pessoas. Essas poucas pessoas, elas não têm poder, ou pelo menos não deveriam ter poder, de se sobressair ou serem valorizadas frente a muitas que são as outras pessoas. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que quando se fala em minorias, não quer dizer que são poucas pessoas. Às vezes, uma minoria pode ser um grande número, ou talvez o maior número das pessoas da sociedade, como é o caso da minoria étnica ou racial, que nós chamamos de negros no Brasil. Negros, pardos, indígenas, né? O fato é que nós chamamos de minorias porque, ainda que seja o maior número da população no nosso país, é um número de pessoas com a representatividade política muito pequena. Por isso é minoria. E desde o século XVIII, quando na tomada da Bastilha se disse as pessoas são iguais. E dizer as pessoas são iguais não é algo simples. Historicamente, as pessoas eram diferentes. Se você perguntasse para uma pessoa no século XIV assim, as pessoas são iguais, elas certamente ririam de você, ou entenderia que você é um idiota, porque as pessoas sempre foram diferentes. E quando as pessoas são diferentes, tratá-las de forma diferente é o natural, é o que se faz, porque as pessoas são diferentes. Mas a partir do momento que, desde a Revolução Francesa, que se passa a dizer as pessoas são iguais, a ideia de igualdade é implementada como política iluminista, passa-se a entender que as pessoas devem ter igualdade de direitos ou de oportunidades. E não se observa na nossa história, com relação às etnias que consolidam a nossa nação, igualdade de oportunidades. As pessoas continuam tratando os outros ou as minorias como diferentes. E, como a Rúbia já havia falado no bloco anterior, uma fala do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, existe no Brasil um preconceito de não ter preconceito. Porque o nosso preconceito ele é velado. Nós o escondemos por trás da ideologia. Uma ideologia que foi constituída desde o final do século XIX, quando o povo brasileiro passou por uma reformulação higienista e a expectativa de vida aumentou, e devido a isso se pensou, olha, o povo brasileiro miscigenado não é mal por natureza. Ser miscigenado não é ruim naturalmente. Você pode ser miscigenado e ser saudável. Logo, não se criou, nessa história recente do Brasil, leis e políticas de segregação, como, por exemplo, nos Estados Unidos. E a não criação dessas leis de segregação no Brasil gerou um fenômeno interessante. O povo brasileiro não se enquadrou, no último século, dentro de uma determinada raça. Quando o recenseador ia na porta da sua casa e te perguntava qual é a sua cor, o que você responde? Chocolate.
queimado de sol. Ah, não tem algum nome que dá para me qualificar aí? Aí o recenseador olhava e falava, pardo. Ah, tudo bem, eu sou pardo então. Mas não havia uma identificação étnica, não havia uma identificação com o grupo de pardos, e o grupo de pardos não oferecia uma disputa política a favor de si próprios. Então o que vai se criando é a ideia de que, olha, no Brasil não há necessidade de racismo, porque o povo brasileiro não é racista, porque o povo brasileiro é pardo. Não há uma duplicidade, como há nos Estados Unidos ou em outros países, de brancos e negros. O brasileiro é um povo naturalmente não racista. E isso é bastante interessante porque alguns pensadores da sociologia e da antropologia no século XX começam a desenvolver teorias que vão dizer o seguinte, olha, o Brasil é um país de democracia racial. O Gilberto Freire, que está aí agraciando-nos com seu livro bem grande, mas muito instrutivo, né? Ele não escreve em suas obras sobre democracia racial, que é o que é a noção de que racialmente nós somos democráticos, nós vivemos em condição de igualdade, todas as pessoas, de qualquer etnia, de qualquer raça. Mas em suas palestras, em seus escritos posteriores aos seus livros, ele afirma, ele diz que o Brasil é um dos países do mundo em que a questão da raça está mais próxima de ser resolvida, né? No entanto, isso gerou uma noção muito falha de que não há racismo no Brasil, de que nós vivemos numa democracia racial, quando o racismo ele há de fato. O racismo ele há de fato quando, no processo de abolição da escravatura, o negro ele sai da condição de escravo e se encontra ideologicamente escravizado até por si próprio. Quando a mãe diz para o filho assim, olha filho, quando você crescer, procure uma moça branca para se casar. Você vai purificar a raça. Gente, se não há racismo nisso, é absurdo. Demais vai haver. É uma condição em que nós nos encontramos e que nós nos estabelecemos e passamos a reproduzir isso. O dominado, ele se torna mais facilmente dominado quando ele reproduz o processo de dominação contra si próprio, e isso é pura ideologia. E nós fazemos isso. Os argumentos que existem contrários às políticas afirmativas, especialmente no caso, mais recentemente, das cotas raciais para as universidades, se baseiam nisso. No mito. Um mito de que existe democracia racial no país. É um mito. Não existe. Dizendo que, a partir do momento em que se coloca um nome de uma raça para você, que se enquadra dentro de uma classificação racial, abre-se possibilidades de, por exemplo, criação de políticas segregacionais no futuro. Olha, eu acho que nós vivemos, grande Emerson, um momento muito valioso da nossa história, em que discutir essa questão é possível. E eu não vejo como uma questão que possa ser discutida, falar de algo, pode ser ruim. Ricardo, te interrompendo, mas dentro desse seu comentário, recentemente numa aula que eu dei abordando o tema racismo, surgiu na sala a comparação com o filme Harry Potter, onde é um personagem, o vilão da história, o Voldemort, que os personagens não podem falar o nome. É só falar o nome que parece que o vilão acontece. Aí a gente fez uma comparação que parece que o tema racismo no Brasil é parecido com o Harry Potter. Você não pode falar o nome. Se você não falar o nome, não existe racismo. Mas e o racismo? Não, cala a boca, não fale. Que os caras não falem, né? Então parece que é uma forma de tentar vencer o problema como se isso fosse possível, negligenciando o problema, né? Quando você fala de Harry Potter, eu me sinto até emocionado, fez parte da minha adolescência, né? Eu li todos os livros apaixonadamente, né? Meus alunos sabem disso. E realmente, o indizível ele é muito perigoso. Nós temos que construir no nosso país uma noção de que as coisas complexas, controversas, devem ser tratadas. Nós precisamos falar delas, porque senão nós não reconhecemos os problemas que nós temos, e quando não se reconhece os problemas permanecem. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecê-los e buscar formas de resolvê-los. Voltando sobre a questão das cotas, que eu tenho minha opinião muito forte sobre isso, que é a seguinte. Deixando um pouco de lado o argumento daqueles que são contrários e que pensam sobre a lógica da democracia racial,
deve-se salientar outros fatores. Existem determinados grupos sociais que, obviamente, estão ligados a condições econômicas variadas dentro da nossa sociedade, que necessitam de despender-se de si próprios uma quantidade de esforço absolutamente impossível para alcançar ou galgar os espaços de poder e de privilégio dentro da nossa sociedade. Eu não vejo um caminho mais simples de alcançar espaços de privilégio dentro da nossa sociedade, senão pela educação. Agora, negar a educação àqueles que historicamente foram segregados ideologicamente, que são os nossos pobres, que são os negros, que são os indígenas, eu não vejo como isso pode ser uma forma de resolver os problemas sociais do nosso país. As universidades públicas, elas são públicas, elas devem fazer parte de uma lógica e de uma política que deve compreender globalmente, sinergicamente, o que é o nosso país e como resolver os problemas do nosso país, como é o caso do problema da distribuição absurdamente ruim de renda que nós temos no país. Quando você abre espaço para que uma pessoa pobre, negra, alcance um espaço dentro da universidade, você não toma uma vaga de ninguém, porque na verdade, e além do que as pesquisas têm mostrado que esses têm sido os melhores alunos dentro das universidades, contrariando os argumentos de muita gente que achava que ia ser absurdamente o contrário, além do que não evadem, que quando você evade de uma universidade pública, você gasta um dinheiro público também, que é muito o caso, as evasões têm diminuído. Mas mais que isso, eu gosto de dar um exemplo. O exemplo que eu dou é o seguinte: pense em duas crianças que nasceram no mesmo dia. Só que uma nasceu numa família de classe média alta e outra nasceu num bairro pobre, é negro. E essas duas crianças têm pais que amam muito elas. No entanto, os pais que amam muito o negro pobre têm que trabalhar em 2 empregos e deixar ele sozinho em casa, com a tia ou com alguém, ou na rua. E ele estuda na escola do bairro e ele convive com as pessoas da rua e com as coisas da rua. E quando ele chega então para fazer o famigerado Enem, né, ele traz consigo toda a bagagem cultural e social que ele constituiu ao longo da sua vida. Que é o quê? Que é a rua. Que é a música da rua. Que são as pessoas da rua. Enquanto que a outra criança, que também tem os seus pais que amam muito ele, aprenderam de Shakespeare, assistiram teatro, foram ao cinema, assistiram documentários, estudaram nas melhores escolas. Meu caro Emerson, qual a quantidade de esforço um e outro terá que despender na hora de fazer a prova do Enem? Você acha mesmo que é menor o esforço daquele que por acaso vem de uma classe econômica inferior, de uma cor que historicamente é segregada? Eu não acho. Eu acho que equilibrar as condições de acesso ao ensino superior é o mínimo que se pode fazer para se constituir uma política de inserção dessas pessoas dentro de uma lógica social digna. Porque senão você cria uma bola de neve. Pense só nesse rapazinho que viveu a vida inteira como, né, sofrendo aí as mazelas da discriminação racial e tudo mais. Depois que ele entra dentro da universidade, se forma e possivelmente se forma e vai ter um bom emprego, e depois vai ter seus filhos, e os quais vai amar muito, e vai poder ter só um emprego e ter um tempo para ajudar o filho dele a fazer a tarefa de casa. Isso, sob o meu ponto de vista, é algo que sim possibilita mudança social radical, coisa que não muitos países e nem muitas pessoas estão predispostas a pensar e a dedicar o seu tempo. Ô Ricardo, eu queria te agradecer a sua explicação e para encerrar esse bloco, dizer o seguinte: talvez seja nosso papel também como educador, e aqui só tem educadores na mesa, né, desfazer um engano, um mal-entendido. O mal-entendido que diz que o sistema de cotas cria uma discriminação intelectual entre brancos e negros. Você não pode dar cotas para os negros porque você está dizendo que ele não tem a mesma condição intelectual de alcançar o ensino superior, quando na verdade não tem nada a ver com isso. O sistema de cotas ele reconhece uma discriminação econômica e social, que é completamente diferente da primeira. Completamente diferente da primeira. E é essa discriminação positiva, no caso,
que vem fazer frente à discriminação negativa da renda menor e das condições sociais, do próprio racismo, né, que o negro enfrenta, que o sistema de cotas busca resolver, ou pelo menos tentar, né? Claro, não de forma paliativa, mas ainda assim uma contribuição, né? Bom, eu agradeço e agora a gente vai para o terceiro bloco, né? A gente vai conversar aqui com a Lilian. Obrigado.